Paizinho, adorado Deus, amado da minha alma. Senhor, Tu és exaltado entre nós, Tu és bem-vindo entre nós. Chamamos a Tua presença, Senhor, para esse ambiente, Pai. Que, Senhor, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, que está no coração, Senhor, na vida de cada irmã que está aqui, Senhor, daquelas também, Senhor, que vão assistir depois, Senhor, esse tempo aqui. Que o Teu Espírito Santo comece a trabalhar em nós, Senhor, porque a Tua palavra diz que sem o Teu Espírito nós não conseguimos nem orar. Nós dependemos de Ti. Então, nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda a ser parecido com Jesus, nos ajuda a ter o caráter de Jesus, nos ajuda, Senhor, a ter paciência, a ser parecido contigo, Pai. Espírito Santo, te convidamos para que o Senhor nos dê direção nesse tempo. E pedimos que o Senhor possa quebrar qualquer cadeia, Pai, qualquer embaraço, em nome de Jesus, qualquer sofisma, Senhor, do diabo na mente, que a semente que vai ser lançada, Senhor, aqui, Senhor, possa cair numa boa terra. Não deixe, Senhor, que essa semente se perca, Senhor. Mas nós te chamamos, ó Pai, para esse lugar, Senhor, ministra dos nossos corações, Senhor. Nós, Senhor, não temos nada de nós mesmos, não sabemos falar, não sabemos orar, dependemos do Teu Espírito Santo. Então, Senhor, nós te convidamos para este lugar, ó Pai. Seja bem-vindo, toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar, Espírito Santo. Vem sobre nós, derramando a Tua unção, Pai, em nome de Jesus. Que possamos nessa noite, Senhor, sermos curadas, ó Pai. Que possamos desejar a Tua presença, desejar o óleo do Espírito Santo. Para que possamos, ó Pai, lançar a semente, Pai, em nome de Jesus. Porque nós queremos compartilhar a Tua vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam todas bem-vindas. Obrigado mais uma vez por vocês não me deixar sozinha aqui. Estar aqui juntas, isso é uma bênção ter vocês já nesse tempo. É maravilhoso, né? É maravilhoso falar das coisas do Senhor, falar sobre aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Eu creio que o Senhor tem enchido nosso coração nesse tempo, porque falar sobre o fruto do Espírito é dar continuidade que a gente vem feito, né? Falar e compartilhar Jesus. Que eu acho que eu tenho orado a Deus e o meu desejo, eu creio que é o desejo do coração de Deus, né? Que a gente possa compartilhar Jesus, né? Que os nossos testemunhos, por isso que eu animo vocês a falar, porque eu creio que é uma porta que o Senhor abriu, porque a gente pode compartilhar esses vídeos, né? Para outras pessoas, para outras mulheres, e que abençoa, né? Outras pessoas, em nome de Jesus. E a gente vai falar sobre paciência, né? Eu hoje, quando eu levantei, né? Aí eu me lembrei que a gente sempre fala assim: "Ah, Jesus, dá-me paciência". Eu também estava falando com a Nani assim, né? Que a gente estava falando assim: "Dá a paciência de Jó". Dá a minha paciência de Jó. E a gente usa muito essa expressão paciência, principalmente quando a gente está irritada, né? Ah, eu quero paciência. A gente está numa fila do mercado, como a autora até que fala, né? E aí a gente logo pensa, pô, eu preciso ter paciência. Só que a gente está vivendo num mundo, é um mundo muito agitado, nesse tempo de agora, né? A gente está vendo que é correria, e se você não pegar o telefone para priorizar, falar assim, gente, eu vou dar um oi para alguém, né? Que a gente precisa falar. Faz tempo que eu não falo com a irmã, com a pessoa. Aí, se você não fala assim, cara, eu vou priorizar aqui esse tempo para ligar para a pessoa, você não consegue. Porque estamos agitadas. A Kelly falou aí que hoje ela ouviu mais médica, né? Que ela foi para ali para ouvir. Porque as pessoas não têm tempo mais de te ouvir. Às vezes você começa a falar, elas. Ah, tá falando muito.
Aí passa, né? "Ih, eu tenho que fazer isso". Não é assim, a vida tá assim, né? As pessoas, às vezes você vai até falar com um atendente no telefone, quer explicar: "Não, senhora, já". Gente, eu nem terminei de falar o que era o assunto, as pessoas não querem mais te ouvir. É porque elas estão o quê? Sem paciência. Mas a gente sabe também, antes de eu voltar, de falar, antes de entrar, eu vou falar aqui sobre Sara, né, que ela aqui já começa falando sobre Sara, o tempo de cicatriza todas as feridas, né. Mas, eu estava lendo hoje alguns textos, né, que no livro que a autora ela destaca, né, e eu não eu teve um texto que eu fiquei, assim, pensando bem, né, porque é a história deles e que Paulo fala lá em Romanos. Ele repete a história, de novo de Sara, falando que é em Romanos 4, no versículo 19, né, e ele repete a história falando que Abraão já era já estava, né, já de velhice, e Sara também, mas eles perseveraram na fé. Aí eu fiquei imaginando a Sara, que vocês sabem que eu gosto de viajar, gosto de dar ideia para Deus, aquelas coisas todas, né. Então eu fiquei imaginando, Sara, já velhinha, né, e Abraão, que eu já estou indo para uma certa idade, né, e aí a gente sabe como que é. E quando de repente Deus dá uma promessa para eles, né, que ela não era estéril e ele já velho. E Paulo fala que ele estava adormecido, né, já estava lá bem velho mesmo. E dá uma notícia que até a Sara ri, né, porque: "Ah, você vai ter um filho". Eu ia rir, né, e porque a gente nesse tempo, tem mulheres com 40 anos engravidando, mulheres com 44, e elas já se tornam: "Ah, poxa, eu vou engravidar com 40 anos, já sou velha, como é que eu vou trocar fralda, que não sei o quê". Não é assim que as mulheres falam? "Ah, já estou velha". Aí imagina ela já e fala assim: "Vou engravidar". Mas pensa, assim, numa paciência, porque aquilo ali deu, mais ou menos pelo que eu entendi, eu depois vocês podem fazer a pesquisa, Abraão tinha uns 65 anos, quando ele teve essa palavra de Deus, que ele ia ser um pai de uma grande nação. E aí passou-se o tempo, se foram anos, a gente não tem noção. E a gente o porquê eu creio que Deus, assim, gera em nós, quer o Espírito Santo, né, quer gerar em nós o fruto, que é a paciência. Porque é algo que vem do Senhor, porque gera a para que a tribulação, ela gera paciência em nós, precisa gerar, porque vem uma guerra, igual aquela que contou o testemunho dela, são as guerras que vêm na nossa vida e a gente precisa administrar isso como? Com paciência. Mas você consegue ter paciência se você não está bem com Deus? Se você não voltou lá para aquele lugar de essência, de intimidade com Deus, a gente não consegue. E o texto de Romano 4 fala que Abraão, ou 4 ou 12, de Romano, ele fala que Abraão, ele não estava na carne. Ele sim, ele viveu por fé, ele entendeu o propósito de Deus. Para que a gente, eu creio que a gente fala sobre Jó, também do processo, você vê o próprio José, ele passou pelo processo dele, porque foi a tribulação para gerar o quê? Gerar fé e relacionamento com Deus. Aí gera testemunho, entendeu? Vai gerar testemunho. Então, voltamos de novo, voltamos para a essência. Aonde é a essência? É o lugar do jardim, aonde o Senhor planejou tudo para que tivéssemos lá. Deus, aonde houve a queda, o Senhor quer restaurar um jardim com excelência para nós. É um lugar de adoração, a gente vai encontrar Deus. E aí, eu pensando nisso, eu falei assim: "Eu preciso compartilhar com vocês algumas coisas na minha vida que
hoje, entendendo assim, é que a gente lendo, né, algumas coisas, a gente vai, conectando, né, algumas coisas na nossa vida. E eu me lembrei, hoje eu estava até conversando isso com a Nani, que quando eu morei em Rio das Ostras, eu morei em Rio das Ostras, eh, foram 3 anos. Eu a nossa caminhada de ir e voltar, porque a gente morava em Nova Iguaçu e ia para Rio das Ostras, eh, quase todo final de semana, isso aí durou, conheci Rio das Ostras 7 anos, mas morando lá mesmo, foram 3 anos. Morei no meio, uma irmã morava embaixo e a Nana morava na parte de cima, né, Nani? A gente morava no mesmo prédio, assim. E minha mãe, com muitas guerras dela, ela precisou que a gente voltasse. Mas a gente entendeu também que teríamos que fazer um caminho de volta, né, nesse período. E eu me lembro que eu já até compartilhei isso com vocês. Eu me lembro que o Senhor falou para eu dar as coisas, entendeu? E aí eu dei, né? Aí dei, voltei sem. Aí fui morar no Viegas. Eu estava falando com a Nani. Só que no nosso coração, a nossa expectativa é o quê? Nossa, você faz uma coisa, você entrega algo para Deus, e isso vai demorar pouquinho, porque Deus sabe que você vai ficar no lugar, num quarto que não tinha janela, nos primeiros meses, tem irmãs aqui que sabem, nos primeiros meses a gente dormiu no chão, aí tinha lacraia, aí eu falo, não, Deus está vendo isso, Deus não vai deixar você ficar muito tempo, né? Eu dei tudo, né? Eu dei as coisas, não vou ficar muito tempo nisso. Aí, até enchente deu no lugar, até enchente deu. Graças a Deus, eu orando, não entrou a água na casa. Tinha rato no telhado andando, depois de morar em Rio das Ostras, na rua da praia, né, Nani, que a gente morava, no bairro Nobre, não era? O bairro onde a gente morava. Os ratinhos andavam em cima da casa e não tinha fogão, porque eu tinha dado tudo fogão. E aí a Nani ia lá até para almoçar comigo, né? E quando a Nani chegava lá, eu só tinha um fogão de indução e uma panela elétrica para fazer comida, porque a minha mãe morava no mesmo quintal e eu fui para ajudar a minha mãe, né? Mas a minha mãe não queria fazer comida e não queria que eu sujasse o fogão dela. Aí eu tive que arranjar uma, um fogão elétrico e uma panela elétrica. Aí a Ilane ia lá para comer, aí ficava com fome, porque como que você cozinhar no fogão, não foi, né? Era uma guerra, era uma guerra. E aí eu falava: "Não, vai passar". Aí a Kelly estava falando, mas sempre com alegria, sério, com alegria. Eu não estava reclamando, não, porque eu achava que eu falava assim: "Estou passando por essa guerra. O Senhor vai ser amanhã, porque a vitória vai chegar, não é possível", era muita guerra. Saía para ir para Nova Iguaçu, que a gente pastoreava lá os irmãos, quando voltava, os caras armados, com a arma assim e tal, um monte de coisa. Eu falei: "Gente, é luta, mas vai vir a vitória". Irmãs, 5 anos. Haja paciência. 5 anos nessa guerra, entendeu? E aí foi ficando pior, né, que foi o processo aí que veio a pandemia, que minha mãe ficou doente mesmo, aí a coisa ficou mais difícil. E aí eu entendi o quê? Que precisa haver dentro de nós, na nossa vida, realmente a tribulação, porque essa tribulação vai fazer você ficar mais perto de Deus, dependendo da sua reação, né? É aonde o nosso propósito está aqui, de estarmos juntas e entender o que o Espírito Santo quer falar para nós. E quer que eu aprenda para poder ajudar e transmitir isso para outras mulheres. Que o fruto do Espírito ele está dentro de nós, que o Espírito Santo ele vai trabalhando, produzindo isso. Olha, seja parecida, não tenha essa reação, entendeu? Essa tribulação, isso você está passando é para você testemunhar lá na frente do amor do Pai, daquilo que ele fez, porque a promessa para Abraão e Sara
Gente, imagina eles, eu estou falando de uma coisa que eu estou vivendo, mas imagina eles naquele tempo. Se eu passei minhas aflições, que eu estou falando para vocês, eles imagina a guerra de ó, e eu fico imaginando, hoje eu fiquei pensando de Abraão levando Isaque. Eles viajaram. Eu fico imaginando que Sara não sabia que Deus tinha falado para Isaac, para Abraão, que Isaac ia ser o sacrifício. Porque senão ela, como mãe, depois da velhice, ter um filho, o que ela ia fazer? Não, não é meu filho, não, que isso? A gente logo fala, Deus me deu, Deus não vai tirar, entendeu? Deus não vai fazer isso. Mas Deus, ele tem os meios de falar com a gente. Ele nos atrai para ele, porque ele nos ama. Ele nos ama e quer relacionamento. Eu creio que a paciência ela está ligada com a tribulação, com as guerras dentro de nós, tudo para gerar em nós uma fé e ver a bondade de Deus para conosco. Porque se Ele é um pai, a gente precisa fazer o quê? Uma confiança. E é tão gostoso que é tão ligado tudo, né? Se a gente começar a falar, a gente começou aqui a falar de alegria, né? Porque é como você vai conduzir tudo, conduzir todas as coisas. Como eu falei, olha como quando você não tem paz ou quando você está desesperada, a, a Tati, essa que está aí, foi uma irmãzinha que, uma filha do meu coração, assim, que eu amo muito, porque foi ela que achou a casa lá em Nova Iguaçu, que eu morei 9 anos. A gente, e essa casa de Nova Iguaçu foi uma casa que estava no meu sonho. E ela achou essa casa, quando eu falei semana passada. E essa casa foi uma bênção para minha vida, porque eu sonhei com ela. Ó, não era essas irmãs sabem. Era uma casa grande, mas embaixo tinha uma casa velha que era cheia de rato que entrava lá na casa. Quando nós chegamos, o telhado estava basicamente quase destruído, assim, caindo e tudo. Inclusive, um outro pastor falou: Você tem certeza, André, que vai ficar aqui? Não, eu quero. Porque eu sou assim, eu gosto de coisas assim que me desafiam, entendeu? Quando a expressão fala, o negócio é ruim, mas Deus está ali, então eu quero enfrentar. É coisa assim que eu acho que eu creio que o Espírito Santo gera em mim, entendeu? Eu sinto que preciso passar pelas guerras porque eu confio no amor de Deus. Eu confio que Ele vai estar comigo. Eu sei que Ele vai mudar a história. Eu sei que Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é Deus. Hoje eu entendo Deus como um pai. Ele é meu paizinho, é um pai de amor. É um pai de amor que enviou Jesus. E Jesus deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, para trabalhar em mim. Então, eu começo a entender isso, eu entendi esse propósito e trabalho. Não é fácil. Eu não estou falando aqui de coisas fáceis que eu não vivi. Eu estou mostrando coisas que eu vivo, entendeu? E ainda vivo. E aí, hoje, eu levantei e falei assim: hoje, se alguém chega na minha casa, que a dona Dalva veio, mas alguém chega aqui e fala assim: Nossa, a Andréia mora em frente à praia. Mas vocês ouviram o que eu contei para vocês? O meu processo lá atrás? Foram 5 anos. Foram 5 anos. Foram uma tribulação, uma guerra, mas aonde nós chegamos? Por quê? Porque confiei no Senhor, eu confiei no Pai, no amor dele. E aí vale a pena ter paciência na espera. E eu creio que o Espírito Santo queria só até aqui, sabe? Falar aos nossos corações, produzir, sabe, em nós esse confronto dentro de nós, porque eu sei que cada uma de nós estamos passando por vários processos, várias guerras. Eu creio que cada uma de vocês que estão aqui não foi por acaso. O Senhor tem chamado vocês. Eu tenho orado, o Senhor fala para mim assim, ó, compartilhe. Eu creio que o Senhor está chamando cada uma de vocês para compartilhar. Cada uma de vocês tem um testemunho muito forte. Eu sei disso.
E chegou a hora da gente, com choro, com dor, mas levantar uma bandeira por Jesus, dizer para ele assim: "Senhor, eis-me aqui", entendeu? Sou o canal mesmo, entendeu? É com dor, é com choro. Imagina Jesus, imagina Jesus. Um dia eu até conversei com uma menina, eu falei assim para ela: "Ó, você só tem 2 opções. Ou você acredita que tudo isso que você vê, as flores, o mar, a beleza, os animais, tudo que você vê, foi um Deus que fez e que te formou, ou se você acredita que teve, sei lá, um planeta explodiu e que não sei mais o que do macaco, você decide aí. Agora eu vou falar para você o que eu creio. Aí eu falei para ela: "Eu creio num Deus que olhou para uma terra que falou assim: 'Vou fazer tudo, a luz, mar, os bichinhos, cada peixinho, cada coisa, cada as plantinhas que eu gosto, enfim, e vou ter fé e crer que foi o Senhor e confiar no amor dele, que nada acontece por acaso, e esperar no tempo de Deus'". Outra experiência também que eu tenho, que a gente vai compartilhar com vocês no caderno nosso, que em breve vai estar prontinho, mas que eu já botei aí no foi a planta, né, a fruta de conde que eu plantei lá. Nesse livro ela fala, né, que tem plantas, pé de mamão, que dá mais rápido, tem árvores que demoram, né, que o agricultor que mexe com a terra, ele sabe o tempo, né. E eu gosto muito de ver, falar sobre plantações, né. E aí eu sigo um canal que eles estão sempre plantando, tipo assim, acaba que o tomate eles já pensam no pepino, eles sabem a época certinha, da colheita e tudo, então eles nunca, o ano todo, eles conseguem fazer aquela produção. E eu me lembro que quando eu peguei aquela fruta do conde e plantei lá, eu esperava, porque eu fiz a pesquisa e o pé de fruta de conde, ele leva 3 anos para dar a fruta. E lá eu tenho as fotos, né, deu, tipo, menos de 1 ano o fruto. Então, o tempo também está nas mãos de quem? De Deus. E aí ele permite as coisas só só por amor, só porque o pai quer cuidar, ele quer te ensinar. Só porque o paizinho de amor quer nos ensinar. Aí fala: "Filha, você vai passar por isso sim, mas você não está sozinho, entendeu? Estou aqui com você, eu te amo, eu cuido". E nessa noite, meninas, eu queria compartilhar isso com vocês, falar sobre a paciência, a espera, que tem que ser no Senhor e saber que o tempo dele vai produzir fruto, na estação certinha. E Deus é bom, né? Amém? E aí eu gostaria que vocês também compartilhassem algo. Em nome de Jesus, quero ouvir. E aí, meninas? Vocês ninguém quer falar, nem Kelly? Eu vou falar. Então fala, dona Dalva. Graças a Deus que a dona Dalva me salvou. Obrigada, dona Dalva. Eu quero falar de mim, daqui de casa, né, eu quero falar, assim, de nós daqui da minha casa, né. Tudo que nós tivemos do Senhor foi esperando com paciência, Amém. né. Aquela minha casa do Rio de Janeiro que eu quero vender, foi mais de 10 anos esperando Deus dar a casa. Aí Deus deu a casa, morei 10 anos, vim para Brasília.
Aí hoje eu estava lembrando, tudo aqui na minha casa foi com espera, né. A Dilaine esperou 11 anos para engravidar, né. Tudo que tem acontecido aqui é na paciência com o Senhor, né, tudo, né. Nós não tivemos nada que foi assim: "Pum, aconteceu". Não. Como você fala, aí uma frase que você gosta muito, é "com muita tribulação". Né, a tribulação gera paciência mesmo, né. Então, é assim, com muita luta, né, com muita espera no Senhor, que a gente conseguiu alguma coisa. E eu lendo o livro hoje, também tem uma parte aqui, eu anotei aqui, deixa eu ver se eu acho. Ah, deixa eu ver aqui meninas. A gente Ah, espera. achei. Aonde diz assim: "Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que não se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno". Né. Então eu vejo assim, aquilo que a gente não está vendo no momento, lá na frente vai se produzir uma coisa eterna em nós, e nós vamos lembrar que aquele sofrimento, né, que a gente achou que ia demorar, demorou sim, mas se transformou, né, no eterno de nós. E eu costumo dizer muito assim: "Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu não vejo". Ainda que eu tenha passando por tribulações, estou ainda esperando algo no Senhor, eu creio, não naquilo que eu vejo, e sim naquilo que eu não vejo, porque o que eu não vejo é feito pelo Senhor, na minha espera, na minha paciência. Eu entendo assim, ela está aguardando, ela está esperando, eu vou fazer na vida dela o sobrenatural, o Amém. sobrenatural que eu quero dizer que é o seguinte, que é ver o que é eterno. Então, e tudo que é eterno nos traz boa lembrança, nos traz alegria. Amém? Amém. Então é isso que eu queria falar para as meninas. Amém, é Amém? verdade. Tudo que é Sim, eterno nos traz alegria, né, nos dá É, porque vem de Deus, né, vem do é, Senhor. do Você Pai, da esperou, gente. aguardou, Deus vai te honrar da forma dele, É, como honrou Sara, né. Ela esperou, ela aguardou, ela ficou na obediência. E muitas das vezes a gente não quer ficar na obediência, quer passar o carro na frente dos bois, né. "Ah, não vou esperar não, vou fazer do meu jeito. Ah, eu", né. é, aí revela sempre o nosso coração, né, a É, motivação que está no nosso coração. É engraçado, né, que, são as nossas reações que nos afastam de Deus, né, é. é que gera o pecado, né, nos afasta dele. sim. Tiago 1, né, Tiago 1 fala assim: "Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias aprovações". Eu falei: "Gente, com muita alegria você ficar alegre porque você está passando por provação? Por que nem ficar alegre por quê? Porque vai nos moer, mas no mesmo tempo vai nos fazer ficar bem próximo de Deus, É verdade. né". E aí eu falei assim: "Nossa, muito forte, né, muito forte". Andréia, Ah, é tão interessante isso, né, porque a paciência, ela, além de em meio à tribulação, né, que todos passam, né, todos aqui passam, tem um período, né, que é uma estação, mas na realidade, na paciência, Deus está moldando o caráter dele em nós, o caráter de Jesus. Esse é o propósito de tudo. Porque precisamos a paciência ela produz a perseverança, né, porque eu vou perseverar em esperar, a qual nós mulheres temos essa dificuldade, porque nós temos uma raiz adâmica, né, o mediatismo, querer logo tudo, há uma situação para resolver, uma conta para pagar ou qualquer coisa, né, mas Deus nos ensina.
porque o foco é todo nele. Então, como crer no sobrenatural? Né? Porque é sobrenatural. Tudo sobre nós é espiritual. Então, nisso eu vou fazer o quê? Eu vou ter a paciência e eu vou esperar. A minha carne, ela vai gritar porque ela não quer fazer aquilo que o Espírito Santo quer que faça. Espera nele, porque ele age conforme ele quer, não como nós queremos. Somos tendenciosos a falar assim: Senhor, eu quero a sua vontade, prevaleça a sua vontade. Mas quando é prevalecida a vontade do Senhor, gritamos. Queremos agir com as nossas próprias forças. E aí é onde damos-se muito mal. Então, assim, nesse período todo, o Senhor quer moldar o nosso caráter, porque a paciência é moldar, perseverar, permanecer naquele que faz infinitamente mais além daquilo que pedimos e pensamos. É igualzinho a Dalva falou, tudo na vida dela foi espera, porque ela aprendeu que só nele há esperança. A dor de qualquer coisa é nele, porque nele há cura, nele há uma direção, nele temos a esperança. Eu quero dizer para vocês permanecer. A dona Dalva falou da vida dela, só vou dar pincelada na minha vida, um pouco que as meninas conhecem, né? Eu não vou falar tudo, mas nessa minha caminhada, eu aprendi a esperar no Senhor, porque Ele é tudo que eu tenho. Eu não tenho nada, nem os meus filhos não são meus, nem os meus netos são meus, né? É do Senhor. Hoje eu moro sozinha, né? E eu espero no meu amado, no meu esposo, no meu amigo que me dá direção. É fácil? Gente, nunca vai ser fácil, porque a tribulação mostra para a gente quem nós somos. Na tribulação mostra que nós somos murmuradoras. Na tribulação mostramos a ira, mostramos que somos até covarde. E assim, eu poderia dar vários nomes pela nossa carne. A nossa carne é assim. São tendenciosos a querer realmente a não esperar, querer agir. Muitas das vezes, quando o Senhor fala para esperar, esperei com paciência. Olha, o Senhor fala, esperei com paciência. É nele. E quem disse que a gente espera? Dormimos, pensamos, cara, o que que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu tenho que fazer isso. Cara, amanhã não nos pertence. Gente, eu estou falando do que eu vivo. A melhor, a Andrea, a minha amiga aí de labor, são 20 anos, né? Ela pode até falar, não foi fácil, não é fácil. A caminhada nunca vai ser fácil, até o próprio Jesus falou que ele passou, mas ele venceu. E que vence o mundo? Né? Daqui para frente a gente vai, lá na frente a gente vai falar sobre fé. Mas hoje também está ligado, porque isso é fé. Eu vou perseverar. É aquilo que a Dalva falou, eu não vejo mesmo. Eu falo, vou falar como eu tenho falado, eu vou falar de mim. Não me interessa o amanhã. Eu posso fazer plano? Claro, sou humano, eu vou fazer plano. Deus depositou em nós sonhos, mas até os meus sonhos, Senhor, deposito no Senhor, porque Ele sabe o melhor. Hoje eu posso dizer, eu sou uma desenhista, eu sou uma pintora, mas até as minhas pinturas eu busco no Senhor. Então eu quero animar vocês. Vocês vão passar por dificuldades? Vão. Estamos juntos no bar, mas devemos fazer igual em Jesus, descansar. Vamos descansar, esperar que Ele venha agir no tempo certo. Não é no nosso tempo. Quantas das vezes o Senhor tem falado, espera. Quantas das vezes o Senhor tem assim na hora, assim, e a gente quer fazer, somos tendenciosos, mulheres sentimentais, somos, mas até os nossos sentimentos. Hum. Senhor, eu quero perseverar e permanecer no Senhor. Tá doendo? Tá, Senhor. Choro, choro, Senhor, porque eu sou humano, mas eu entrego a Ti, porque só o Senhor que pode fazer todas as coisas.
Então, eu quero animar que o caráter de Jesus Cristo venha ser moldado através da paciência, que não é fácil, mas eu quero animar que é possível, porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Estou falando com vocês, o meu coração está ardendo. Estou falando com você porque eu sei que o Senhor está falando aqui. Amém. Deus está falando. Deus nos ama. Nós nascemos com um propósito. Se a gente olhar para Jesus, nem Jesus tinha onde inclinar a cabeça. Ele perseverou. Ele teve a paciência, ele teve o momento certo de ir para a cruz, mostrar o seu amor. E ali, através dele, estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Então, persevera, não desanima. Tenha paciência naquilo que Deus está fazendo, porque a cura é na paciência. E Deus quer nos curar. Então, receba essa palavra, porque o Senhor está falando no coração. Deus está Amém. falando, Deus está nos comunicando. Você que tem falado, eu que tenho falado, Senhor, molda em mim o caráter. Ele vai mudar na paciência. Ele vai dar tribulação mesmo, porque ele quer mostrar quem nós somos, quem é o nosso coração. A tribulação é para isso, para mostrar quem nós somos. Se somos murmuradores, que somos rixosos, ele vai fazer isso por causa do amor. Tudo é por causa do Senhor. Então ele vai mostrar quem nós somos, quem eu sou. Eu sou filha amada, que passa toda a tribulação, não sou diferente de vocês, passo, mas eu permaneço. Senhor, eu permaneço em Ti. Então, vamos permanecer, amada, na paciência, tá? Em nome de Jesus, essa palavra que eu gostaria de falar com vocês, que está ardendo no meu coração, porque eu sei que Deus está falando. Amém. Amém. Alguém mais quer compartilhar? Amém. Eu vou, na página 87, eu até grifei aqui, quando ele vem falar, sente-se, né? Uma mãe tentava controlar o filho indisciplinado. João, sente-se ali no canto, com o rosto virado para a parede, até você aprender a ficar sossegado. O menino esqueceu a ordem e deu um pulo. João, eu lhe disse para ficar sentado. Joãozinho sentou-se e disse: Bom, eu estou sentado, mas por dentro ainda estou de pé. Eu achei isso aqui fantástico. Eu falei assim: Meu Deus, eu tô. Quantas vezes, né? Eu fiquei desse jeito, estou e fico desse jeito, né? A gente não, estou aqui, estou paradinha, mas por dentro você está super agitado. No livro de Otmani, aí vai falar uma palavra em inglês aí que eu não sei ler, gente. Sente-se, ande e fique firme. Ele diz: é-nos impossível aprender a andar no Espírito sem aprender a nos sentar com Jesus, segundo Efésios 2,6. Sentar-se, relaxar, aquietar-se é fundamental para aprendermos a ter paciência em nossa vida. Eu achei isso aqui fantástico. Esse livro ele é uma benção, mas quando eu falo de sentado, estou sentado, mas por dentro você está super agitado. E um texto também que eu separei aqui de uma irmãzinha que ela colocou assim, começando a minha semana, né? Como ser mais paciente se eu me estresso muito fácil? Aí ela colocou: paciência é uma habilidade que precisa ser treinada como um músculo que se fortalece com a prática, né? É igual você vai para academia, né? Não é de uma hora para outra que você já vai ficar todo com os músculos, né? Igual os médicos, eu já fui, todos os médicos que eu fui, você precisa de musculação, por causa do joelho, por causa da minha coluna, enfim, né? Hoje não foi diferente com a médica, a mesma coisa. Mas eu sei que tudo é um treino, e o nosso treino é o tempo todo com o Espírito Santo. E é lindo porque essas tribulações justamente são os nossos treinos. Você não pode desistir, chegar assim, eu preciso... Hoje eu vou para a academia, vou perder 10 quilos, e, tipo, em menos de uma semana, eu vou estar, né? Não vou estar com o meu braço assim, do jeito que está, não vou dar nem tchauzinho para vocês não verem como é que está. E não é assim. Vai requerer de nós todo um exercício, toda uma rotina diária,
sair realmente da zona de conforto nossa, você se predispor a entender que, às vezes, como no treino, né, a gente chega meio que quebrado, a gente chega cansado, dolorido, e nas lutas não é nada diferente também. Para eu entender que eu tenho que chegar a esse nível com o Senhor, eu vou passar aí pelo que a Andrea passou, a Nani contou, a Dona Dalva e tantas outras têm, a nós chegarmos ao nível que o Senhor quer. Olha, Senhor, para eu ter essa paciência, eu vou estar sentado, mas eu preciso estar com o meu coração aquietado mesmo diante do Senhor. Hoje, eu esperando, né, eu estou com uma anemia assim, bem profunda, então eu fui fazer aquele uso são 5 semanas que eu vou ter que tomar aquele negócio na veia. O nome eu não sei, a Rosa aí da área de enfermagem deve saber. Enfim, é ferro, né? E aí você fica horas naquela bolsa ali. E eu li bem tranquila, eu falei assim, eu vou levar meu livro, eu preciso ler, e sim, mas eu vi agitação, a própria médica, né, quando ela foi me atender, eu bem assim, tranquila, já estava esperando um tempão, e ela falando, eu falei, porque ontem eu vim, mas quase era 5 e pouca da tarde, e falaram que eu não podia, que só era de 7 até às 16 horas, ela falou, porque 7 horas a gente fecha. Mas a gente começa a parar esses atendimentos 4, porque quando é 7, às vezes 7:1, 7:2, chega alguém aqui, aí, o que você está sentindo? Eu tô com uma dor de cabeça há 1 mês. Pô, mas você pegar não em cima da hora. E ela falou que ela precisa pedir muito a Deus, uma médica falando isso comigo, muita paciência, porque já é 7 horas, ela já tem que estar dentro do carro dela. E ela tem que parar, sair, às vezes, do hospital quase 8 horas, com uma pessoa que ficou aquele tempo todinho, porque uma coisa é uma urgência, uma emergência. Outra coisa é você estar sentindo muito tempo, você pode ficar, então, mais um dia para ir no horário certinho, não no horário que eles não podem atender, né? Então, abrindo uma exceção. E ela falou que todos os dias ela exercita. Aí eu falei, olha, a gente está lendo o livro, estou com as irmãs, e ela falou, então, me cita hoje, porque a todo dia eu preciso ter muita paciência, né? A longanimidade realmente precisa fazer parte da minha vida. Eu falei assim, realmente, eu fico olhando para o médico e deve ser mesmo assim. E as pessoas estão agitadas. Aí, quando eu estava lá, né, na medicação, e muito cheio hoje o hospital, e aí eu vi que tinha uma moça esperando uma cadeira vagar para que ela pudesse ser medicada. E assim que vagou uma cadeira, veio uma mulher, passou na frente dela correndo e sentou, e ela ficou parada, as duas passando mal. Só que a outra chegou primeiro. E aí eu fiquei olhando assim, eu falei assim, gente, nem dentro de um hospital, né? Nem dentro do hospital, as duas pessoas passando mal. Só que é aquilo, né? Eu tenho a empatia de pensar, poxa vida, ela está na frente, ela está passando mal, eu também estou passando mal, mas ela chegou na minha frente. Então eu tenho que esperar. E a mulher ficou assim, sabe, sem ação. Ela olhou assim para mim, eu até virei assim, eu falei assim, ai meu Deus, porque foi uma situação tão assim, foi chato, sabe? Ela olhava para a mulher e a mulher não estava nem aí, tipo, encarando ela. E eu falei assim, gente, o mundo está desse jeito. É um egoísmo, aquela coisa do egocentrismo muito grande. E quando eu falei da doutora, eu vi assim, não só dessa que eu fui, como eu fui à tarde numa endocrinologista, e ela abriu o coração e ela foi falando, eu falei, meu Deus, a minha consulta não foi consulta, foi realmente, eu fui para uma escuta ativa, porque eu sentei ali, ela começou a falar da vida dela, dos problemas dela, e foi falando, e eu fui ouvindo, deixa ela falar, ela está bem. E eu tenho falado muito com a André também tem falado muito isso. Hoje em dia, as pessoas estão assim por dentro, que explodindo, sabe? E não tem ninguém para, às vezes, ouvir. Né? Às vezes não tem ninguém para ouvir. Então, quando você escuta alguém, tem alguém que tem uma escuta, né, ativa, a gente fala ouvido flutuante, ele vai ali e vai falar tudo. Então, como nós estamos por dentro? Será que eu estou como agora, sentado, mas como eu estou por dentro? E aí, nessa reflexão desse livro ali, que eu acabei de ler, eu coloquei diante do Senhor, falei assim, quantas vezes, Senhor, eu acordo já muito agitada dentro de mim, eu estou na cama ainda, às vezes eu pego a Bíblia e vou começar a ler ali, na cama mesmo, começo a orar, mas dentro de mim, assim, eu estou fervilhando, sabe? Eu estou saltitando, e eu tenho orado mesmo para que o Senhor realmente, ele gere essa paz, essa paciência, tudo é o tempo do Senhor. Hoje eu recebi uma mensagem tão linda de um casal,
lá de Salvador. E aí a Rose sabe, né? Rose aí lá do sul, quando nós moramos em São Gabriel da Cachoeira, que acho que eu do grupo nosso de amigas eu fui a única que não celebrei a transferência do Marcelo, porque eu não era o último lugar na vida que eu queria morar era Salvador. Então fui para Salvador muito triste, né? Muito triste. E aconteceu várias coisas em Salvador. Porém, um dos primeiros grupos que nós abrimos lá de casado foi desafiador e foram um grupo de pastores, enfim. Mas foi desafiador, porque eram problemas, assim, bem, bem grandes. E eu louvo a Deus, porque desse grupo foram 2 casais, assim, que eles... e nós ficamos do início ao fim, vocês não vão desistir, vamos lá, e ficava... E, olha, dava trabalho, gente, dá trabalho esses casais, dá trabalho. Aí, hoje, um casal desse, né, mandou mensagem para mim, eles estão fazendo 36 anos, e eles vieram agradecer a mim e o Marcelo. Os 2 filhos médicos, se formaram em médico, e tanto ele quanto ela gravaram uma mensagem para mim e para o Marcelo. E assim, é tão bom quando você ouve a voz do Senhor, né? Não seja como a Kelly, né? Sentada, mas agitadíssima. Eu não quero Salvador, eu não quero. E ter a paciência de esperar, como a Andrea falou, né? Que ela passa 5 anos, né? Ali, naquele fogãozinho, deitada naquele chão, esperando. E o Senhor, hoje em dia, colocou ela num lugar belíssimo. Eu chego na varanda dela e eu fico namorando aquele mar, porque daqui de casa eu não consigo ver o mar, mas o dela eu vejo. Então, assim, é gostoso de você saber esperar. Então, assim, a palavra que Deus hoje falou muito ao meu coração é sobre o sentar, não só fisicamente, que você senta, você relaxa, mas é você estar dentro de você também, tão confiante a ponto de você chegar e fazer essa entrega, como a Nani falou, eu vivo, olha, eu estou aqui, tenho filhos, eu tenho neto, mas Ele é o meu Senhor. Ele é meu Salvador. Eu sei em quem tenho crido. Ele tem me sustentado. Ele tem me dado graça. Eu creio que cada uma aqui tem testemunho. Se for colocar para cada uma aqui falar, vão falar coisas lindíssimas. Mas é isso, né? Realmente parar com toda a agitação que tem vindo, porque o mundo tá louco, gente. Assim, a saúde mental das pessoas tá uma coisa assim que você olha. Tá impressionante. Hoje me mandaram uma mensagem, assim, um vídeo de uma mulher andando com um pombo no meio da rua como se fosse um cachorro numa coleira. Ela com uma roupa de dormir ainda, então você vê assim, as pessoas num desajuste assim, mental, uma coisa louca, como o inimigo tem investido mesmo na saúde mental das pessoas. Então, assim, se nós não tivermos, né, com a nossa mente ligada ao Senhor, o nosso espírito, cuidando do nosso corpo, enfim, né? Essa tríade aí, a gente realmente vai se deixar levar por esse mundo. E é tantas coisas que a gente vê. Então, essa paciência que nós precisamos ter, e que o Senhor requer de nós, tendo os frutos do Espírito, que Ele venha sobre a nossa vida, Ele nos dê graça nessa noite, sabe? Ele venha continuar ministrando, porque cada um que a gente vai lendo, cada semana eu vou lendo, com certeza a mesma coisa com vocês, é, é bem desafiador. Eu falo, Senhor, eu não estou vivendo isso, eu preciso viver. Senhor, ó, toca aqui nessa área em mim. Você vai lendo ali, você fala, ele é pequenininho, né? Ele é fininho, mas ele mexe muito, mas, sabe? Ele te sacode mesmo. Você vai lendo os versículos, você fala, uau, mas eu já li tantas vezes isso, por que que agora está mexendo tanto comigo? Porque essa é a hora, esse é o momento que o Senhor separou para as nossas vidas, para ter não só esse confronto, para não só deixar a gente abatido e falar, meu Deus, tanto tempo de crente, eu não mudei nessa área. Não, eu acredito que é essa oportunidade do Pai, esse Pai amado, esse Pai zeloso, que cuida das nossas vidas, e ele tem esse amor tão grande que ele continua sinalizando, ó, vai por aqui, olha a minha vereda, olha, eu já limpei, eu já planei, eu já fiz tudo certinho, para que você vá por ela. E ele tem o melhor para as nossas vidas. André, eu pude apresentar um casal que veio de Brasília, eles estão fazendo um trabalho, e eu conheço ele já tem uns 5 anos, se não for mais, E eles fazem um trabalho lindo, eles têm uma produtora, e eles ficavam em Brasília, tipo, que mendigando as pessoas para, gente, eu quero gravar um testemunho seu, eu quero tirar foto da família, e ninguém nunca quis. E, de repente, eu falo com ela do curso, ela começa a fazer, ela passa até de mim, eu fico um pouquinho para trás, e ela já está falando com todo mundo aqui, chamaram ela está fazendo documentário com o fundador desse curso. E foi tão lindo ver no sábado esse processo de Deus, a paciência que eles tiveram em não desistir, e ser
obediente e estar com os ouvidos bem atentos, sabe? Porque às vezes o Senhor chama, fala, nos aponta um caminho e dentro de nós a gente começa a criar uma certa resistência. Ah, não vai dar certo. Já tentei, já tentei, já tentei. E eles vieram mesmo assim, eu vou pela fé. E como foi lindo ver eles ali em cima, que foi num teatro, ver eles tipo, naquele palco ali, o teatro lotado, com todos os doutores, com todos os acadêmicos ali, e eles sendo honrados, assim, no meu coração, eu falei assim, Deus, que coisa mais linda, se eu vim para o Espírito Santo, primeiro, por causa da vida daquele bebê para salvar, e agora por causa desse casal amigo nosso, para que eles fossem honrados pelos 5 continentes, porque esse curso tem gente dos 5 continentes fazendo esse curso. Então, no sábado, que é a aula online, e aqui é presencial aqui, né? Então, não só o pessoal daqui de Vila Velha, Vitória, enfim, do Espírito Santo, mas em todos os 5 continentes que tem alunos que estavam fazendo online, podendo ver e podendo ver o testemunho deles. Então, isso é muito lindo. Eles tiveram tempo de espera. Eles foram pacientes no Senhor. E Deus está honrando a vida deles. E eu fiquei assim, porque eu falei para André, ele podia não precisar assim, ficar mendigando nada, porque ele tinha, assim que ele se aposentou do cargo do Banco do Brasil, o próprio presidente do Banco do Brasil chamou ele para ele ficar lado a lado com ele, um salário altíssimo, e ele falou que não sentiu paz, ele foi orar com ela, e o Senhor falou assim, não é isso que eu tenho para você. E ele largou, e eles sabem, eu sei o que eles passam na vida, a gente ora, a gente está sempre junto, e é lindo ver essa entrega, e ver ao mesmo tempo também o Senhor honrando, mas tem um tempo de espera, tem um tempo das tribulações, das lutas que são intensas, mas é isso, é não retroceder, é entender quem tem te chamado, e é entender também aquele que tem te chamado, que é o teu Criador, que ele quer gerar em você essa paciência a ponto de que você venha realmente fazer com que, como essa criança que ele falou, eu vou até orar, Senhor, eu estou sentada, mas eu estou agitada. Aí o Senhor falou, então você vai sentar e você vai se acalmar por dentro, para entender o que eu quero sobre a sua vida. Então, eu acredito que essa é a mensagem, sabe? Acalma-se por fora e acalma-se por dentro, e vamos ter paciência pelo processo, porque o processo não estamos sozinhos, o processo a gente passa com o Senhor, e com o Senhor a gente sabe que a vitória é certa, do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. Amém? É isso, não vou ficar falando até amanhã. Amém, meninas. Eu vou ler só um salmo, um versículo, né, do Salmo 62, no versículo 5, que fala assim, é isso que a Kelly está falando sobre o silêncio, né? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente, porque dele vem a minha esperança, e só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, só nele. Que a nossa alma nessa noite espera em silêncio no Senhor, quietinha, porque Ele vem com a salvação, Ele vem com a cura, Ele é o poderoso para ressuscitar, para tirar a gente das trevas e trazer para o reino da luz. Foi isso que Ele fez por nós, nos tirou. Só Ele tem esse poder. A gente não pode dividir essa honra, essa glória com coisas, né, com as nossas vontades, com o nosso achismo, né? Só nele, só nele. E que a nossa alma essa noite possa esperar no Senhor, silenciosamente, porque na entrega, confiando que Ele é poderoso para fazer infinita mais, né, do que tudo que eu imagino, que eu penso, Ele pode fazer. É a hora da confiança, é a hora da entrega, né? Descansa minha alma no Senhor. Amém. Amém? Eu hino que fala, né? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz, me chama para perto, só assim eu não me sentirei só. E é uma verdade, né? Quando a gente se aquieta, a gente silencia a voz, não só externa, mas interna, nós conseguimos ouvir a doce voz do Espírito Santo e seguir a direção dele. Então, que possamos nos aquietar, nos silenciar e ter essa paciência que vem do coração de Deus. Amém. Amém. Então, Kelly. Sobre a quietude, meninas, eu queria dar um testemunho.
para Pode falar. vocês uma experiência que eu e a Tiane nós passamos, né, minha irmã. Porque eu achei muito interessante essa questão aqui, né, que falou sentar, relaxar e aquietar. Há umas semanas atrás, o dente da minha irmã quebrou, né, e ela tá gestante, aquela coisa toda, eu fiquei nervosíssima. Meu Deus, o dente e tal, vamos lá. Aí falei, você vai ter que passar pela médica, porque era um dente que já estava lá com problema, ela já tinha ido na dentista, mas a dentista orientou pegar uma autorização com a obstetra. Só que quebrou. Aí ela foi lá na médica dela. Chegou lá, a pressão dela estava 15 por não sei quanto. Aí ela, não vou deixar, sua pressão está muito alta. E eu inquieta, agitadíssima, e ela também agitada, mas ela estava menos do que eu. Aí nós voltamos, ela falou: não, semana que vem você volta aqui. Se a sua pressão normalizar, a gente vê o que vai fazer. Aí ela foi resolver alguma coisa lá em Nova Aurora. Quando ela voltou, ela falou: Melim, uma irmãzinha me parou e falou que Deus tinha uma grande obra na minha vida e que ele estava cuidando de mim. Aí ela começou a chorar, né? Ali eu já vi que ela deu uma descansada, ela já ficou mais em paz. Mas aí eu tô ali igual o André, querendo, né, dar um monte de ideia para Deus. Como que a gente vai fazer? Não sei o quê, vamos pegar aqui, vamos resolver ali. Se essa dentista não quiser, a gente vai no outro, lá. E aí, nessa confusão toda, aí remarcou, né? E a pressão, ela medindo em casa, a pressão nada de normalizar. Eu falei, Jesus, a pressão estava ótima. E como que vai ser? Aí eu estava no trabalho, ela me mandou um áudio, né? Ela falou, Melim, ó, eu descansei. Temos que ter paciência. Esse dente, eu não cuidei dele quando tinha que cuidar. Você falou comigo diversas vezes, eu não ouvi. E aconteceu. Eu vou descansar. Se ela não me liberar para me arrancar ele, eu não vou arrancar, vou ficar assim e eu não vou mais falar nada. Eu tenho certeza que Deus vai me dar um caminho. E ali ela descansou, né? Eu vi aquilo, aí eu já queria arrumar uma outra saída. Só que quando eu ia gravar um áudio, aí eu parei, né? Eu falei, não, peraí, respirei. Falei, Deus aquietou que eu vou tirar ela da quietude que Deus levou. Eu vou me aquietar também, né? Que de fato Deus vai fazer um caminho, o melhor, tanto que quanto para o bebê vai acontecer. Aí eu respirei e falei só, aí larguei o áudio, botei amém, né? E descansei mesmo. Não fiquei mais pensando e tal. E quando eu cheguei em casa ali para ela, cheguei lá na casa dela, né? Ela estava assim, com outro semblante já. Ela estava mesmo em paz, estava tranquila. E eu falei: eu não vou tirar essa paz dela, vou ficar quietinha na minha. E aí, conforme ela descansou o coração dela, chegou a data dela ir lá na médica, a pressão dela normalizou, tá lá com o papelzinho dela para ela fazer o tratamento, tudo liberado, tudo certinho lá, conforme ela precisa. E eu falei: uau, Senhor, de experiência para mim, né, de ela ter aquela calma. E eu aprendi também, porque eu respirei. Em outro tempo eu ia querer falar para ela: não, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E de repente eu até convenceria ela, mas não seria algo de Deus, né? E aí, de fato, eu vi ela sentar, relaxar e se aquietar. Ela se aquietou e ela ficou bem, ela ficou feliz. Parecia que tinha resolvido a vida toda. E amanhã ela vai lá no dentista e vai resolver a vidinha dela, se assim o Senhor permitir, né? Então, de fato, temos que ter paciência. E ela usou essa palavra, ela falou: eu tenho que ter paciência e esperar o momento das coisas. Eu falei: amém, glória a Deus. Era isso que eu queria compartilhar, menina. Amém, amém, glória a Deus. Eu queria agradecer a Deus, né? E agradecer a vocês mais uma vez por não me deixar sozinha aqui, porque eu quero continuar compartilhando Jesus. Eu creio que é um meio da gente poder compartilhar Jesus, né, juntas e com testemunho.
E, e dizer para vocês que tem sido um tempo muito bom, maravilhoso. Não sei só, né, tá aqui às terça-feira, mas para mim é uma alegria de estar junto com vocês, irmãs que moram em outros estados, né? E, e a gente parece que está na casa de cada uma, juntinho. E a gente acaba fazendo um vínculo que parece que a gente se conhece muito tempo. Esse casal que a Kelly falou, eles acabaram de mandar uma mensagem para mim e, assim, falaram coisas que parecia que a gente já se conhece há anos. Aí a família de Cristo é uma coisa muito gostosa, né? Ela se identifica. E eu quero dizer que é muito bom estar aqui com vocês. E quero agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, né? E quero dizer para vocês que vocês são preciosos, sabe? Tem sido um presente de Deus para a minha vida, tá esse tempo aqui com vocês. Eu quero fazer declaração essa noite para vocês, que eu amo todas vocês e que vocês são presentes de Deus para a minha vida, tá bom? E gostaria aí de pedir uma de vocês que sentisse vontade de orar para nos despedir, né, desse tempo aqui, entendeu? Amém? Quem deseja orar? Aí, se ninguém vai, ó, se ninguém que desejar, eu Também, vou ter André, que vou falar. orar, vou orar. Amém. Pai, eu quero dizer para ti que eu sou grata pela tua fidelidade e o teu amor, Pai, que é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Pai, que o Senhor venha gerar o caráter de Jesus Cristo em nós, através da paciência, Senhor. E que muitas das vezes a tribulação, Pai, venha produzir em nós essa paciência, sim, mas para o louvor da sua glória. Pai, queremos ser extremamente dependentes do Senhor, porque entendemos que o Senhor faz infinitamente mais, Senhor, além daquilo que pedimos e pensamos, porque, Senhor, é do teu agrado. O Senhor, Pai, tem, Pai, pensamentos de paz sobre nós, pensamentos de bem sobre as nossas vidas, e eu te louvo porque o Senhor tem nos guardado todos os dias e o Senhor tem nos ensinado. Nos ensina sim, Pai, porque nós somos suas filhas. Como filha, precisamos de um direcionamento do Senhor. Pai, nos mínimos de detalhe. Eu quero te pedir, Pai, que guarda cada uma das minhas irmãs, que nessa madrugada o Senhor venha ministrar no coração delas, até dormindo, dê sonhos proféticos, dê revelações, dê direcionamento, Pai. Que o teu sim seja sim, Pai, e o teu não é não, Pai. Pai, eu te peço sobre a vida de cada um, porque o Senhor tem melhor e tem o melhor para nós. Nos guarda, nos livra, guarda os nossos, Senhor amado, os nossos familiares. Eu te peço, Senhor, nesta noite, e eu quero te dizer que eu sou grata pela tua fidelidade, Senhor, muito obrigado, porque entendemos que sem ti nada podemos fazer. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.